Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu, Adevir Ranque. É Aldevir ou Adevir? Aldevir. Aldevir, corrigindo. E o presidente do Conselho Deliberativo do FOSPREV, Foz Previdência, Elias Herculano. Sejam bem-vindos ao 40 Minutos. Uma satisfação recebê-los. Eu gostaria que o Aldevir começasse falando quando ele assumiu o Sindicato dos Servidores Municipal. Primeiramente, boa noite, Heitor, aos telespectadores. É uma alegria estarmos conversando um pouco, né? E nós assumimos em 23 de março de 2007, através de um mandado judicial. Mandado judicial? Um liminar. Porque nós... E o que vinha acontecendo? Por que aconteceu isso? Para que nós pudéssemos fazer a inscrição na chapa, já teve algumas dificuldades, né? Sim. E daí, até enfim, a gente conseguiu fazer com que pudéssemos concorrer. Daí, tivemos até segundo turno nas eleições, porque conforme o estatuto, né, tinha que alcançar um certo número de votos. Tinha mais chapas concorrendo? Duas. A nossa e a situação. Nós éramos, na ocasião, oposição, que era renovar é preciso. Sim. E daí, em 26 de setembro, a gente teve o segundo turno e ganhamos por 35 votos. E a outra chapa? Mas mesmo assim, eles recorreram e a gente até hoje ainda está, né? Está na justiça, mas nós assumimos através de liminar. E outro presidente, ele estava há quanto tempo no sindicato? Desde o princípio, desde 21 de abril de 89. Mas daí é uma ditadura? Ou é uma vontade do servidor? Olha, eu acho que nem sempre é vontade, né? Mas, enfim, ele estava... Mas não é através do voto? Não é através do voto. E sim, sempre se chegava a um ponto do que tinha chapa única. Vota sim ou não. Até que nós conseguimos registrar uma candidatura. E graças a Deus, acho que a todos os colegas, os companheiros, todos aqueles que ajudaram, né, para uma mudança, a gente obteve êxito e estamos aí para trabalhar, para buscar talvez uma nova maneira, né, expandir um pouco os horizontes junto ao servidor municipal. O Aldevir, você falou que conseguiram registrar uma candidatura. Era difícil fazer isso em outras épocas? O edital, nós, através de um jornal, né, da cidade, bem pequena a edição, a gente conseguiu detectar que haveria eleições e de última hora a gente conseguiu registrar uma candidatura. Tá, agora você assumiu, está lá dentro, e como você encontrou a situação do sindicato? Olha, o sindicato, a princípio, né, até hoje, a parte contábil nós não temos, não foi nos deixado, nos repassado a parte contábil. Não foi repassado o que? A prestação de contas? Nós não temos nem documentação, nada, nós não temos até o momento livro ata, livro caixa. Mas isso é gravíssimo. Nós não temos e esperamos que a gente já está em andamento, né, tomou as providências e esperamos, porque aquilo ali é um patrimônio nosso, né? Sim. É do servidor, não é meu, não é de ninguém, então é nosso. Nós temos que olhar no plural, no coletivo, né? Isso que a gente deve transmitir às pessoas. E esperamos que a gente tenha novamente aquilo que é normal, né, do dia a dia da vida de um sindicato. Mas isso é um caso de polícia, um caso judiciário, e o que vocês estão fazendo atualmente para conseguir restabelecer, pelo menos ter esses dados e verificar a situação real do sindicato? Então, nós já estamos com o processo em andamento e até o momento sempre tem, né, a defesa tem, então nós estamos aguardando uma posição. Nós vamos ter que tomar
providência. Sim. Não deveria ser assim, só que é algo que nós, como da diretoria, nós não podemos deixar, não podemos ficar sem uma parte contábil, né, sendo apresentada. E quem era o presidente anterior? Era o senhor Luiz Carlos de Oliveira. Luiz Carlos de Oliveira. De Oliveira. Ele que ficou durante todo esse tempo. Sim, daí tinha... na verdade, a diretoria executiva, né? Hoje Sim. nós somos em 7 da diretoria executiva. E tem os demais membros, né? Que compõem outros setores, né? Que chega a mais de 30 pessoas. Que compõem compõem. o Mas sindicato. a diretoria executiva soma-se 7 pessoas. Sim. E hoje está na justiça tentando se resolver para... Até a questão da definitiva de posse, né, e tal. Nós estamos sobre mandado judicial, mas nós creemos que a gente vai permanecer. Vamos, da melhor forma possível, trabalhar junto a toda a categoria, levar nossos projetos, nossas ideias. E eu acho que assim, não tem muito segredo. A questão é trabalhar com sinceridade, olhando no olho. Você falou a posse definitiva, não houve nada oficial? Houve, claro, não foi nos transmitido. Na época, né, quando nós ganhamos e tivemos o mandado judicial liminar, as oficialas, né, duas senhoras que fizeram a nossa posse. Sim. Não foi transmitido de diretoria para diretoria. Então você tem um longo trabalho pela frente, primeiro levantar, ver a situação do sindicato, e você tem algum projeto já definido ou vai continuar como está, assim, entre aspas? Sempre tem a equipe que entra, né, tem os seus projetos, até nas eleições a gente debate que nós sempre pregamos a transparência, né, da melhor forma possível levar até o servidor isso, né? Tanto nós temos um jornal, estamos tentando fazer da melhor forma possível, mensal, que antes não havia um jornal. Prestar conta, né? Nós queremos prestar conta da parte contábil, da documentação. Eu sempre falo para as pessoas, né? Podem até, numa ocasião, achar caro. Olha, você pagou muito caro por isso aqui. Mas você tem que ter comprovação. Sim. Então, isso que eu acho que é importante. Bom, nós temos aqui também o Elias Herculano, que é o presidente do Conselho Deliberativo do FOSPREV. E temos aqui um jornal onde diz que o Conselho Deliberativo reprovou os cálculos atuarial. Você poderia explicar o que é esse termo atuarial e que reprovação é essa e o porquê? Bom, o cálculo atuarial é um profissional específico registrado no Ministério de Previdência Social, que ele faz toda uma somatória dos servidores que estão na ativa e dos servidores que estão na inativa. Então, na ativa, aquela contribuição, tanto a patronal quanto do servidor, ela é calculada até o momento em que a pessoa se aposenta. Aí esse dinheiro tem que garantir que ele, durante a aposentadoria dele, esse dinheiro em caixa ele seja suficiente para isso. Então, esse é o cálculo atuarial. Sim, e por que vocês reprovaram esse cálculo? A reprovação, na verdade, seria para reprovar o parecer, mas como foi colocado o cálculo atuarial inteiro para votação, não teve votações separadas, então como se reprovasse um item, tinha que reprovar o cálculo inteiro, pela forma que ele foi posto na votação. Então ele foi reprovado em função da contribuição patronal. Porque hoje tem um déficit ali em torno de 350 milhões que o município deve para os servidores, que é um dinheiro que já foi descontado dos servidores, só que o município, em anos anteriores, ele usou no caixa da prefeitura e no orçamento como quem que se fosse dinheiro do município. Ele não guardou para quando o servidor se aposentasse, deixou para que na hora que o servidor se aposenta, ele se aposenta pelo tesouro. Mas os governos continuam sendo os fiéis depositários desse dinheiro? Como assim? Esse dinheiro que estava em caixa, que eles chegaram a utilizar, estava no caixa deles? Não. Jogaram no orçamento do município e já gastaram. E iam gastando conforme ia recolhendo. Sim. Tanto a parte patronal quanto a parte do servidor. Aquilo que o empresário comum não pode fazer. Sim. É crime. Misturou dinheiro. Mas, Elias, nós vamos para o intervalo comercial e vamos falar isso daqui a pouco, tá? Daqui a pouco no programa 40 Minutos.
O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o presidente do SISMUF, Aldevir Ranque, e o presidente do Conselho Deliberativo do FOSPREV, Elias Herculano. Aldevir, quando você chegou, que você assumiu o sindicato, quando você buscou a fazer a prestação de conta, eu não sei se houve algo formal, Sim. Como você encontrou os equipamentos, a situação dentro do sindicato? Olha, tivemos alguma surpresa, né, que é questão de computadores. Nós registramos até em boletim de ocorrência do FAOC. O BO? Um BO. Foram na polícia? Sim. Tiveram aqui na polícia? Na polícia, a falta de 2 HDs, né, além do que eu já comentei anteriormente, referente à parte contábil, né, talvez... A contabilidade não tinha mais no computador, não, sumiu. Daí nós procuramos também o contador, não nos repassaram até o momento nada dessa coisa. Os livros, atas, que são a história, né, do sindicato. Sim. Que ali estão os registrados, a história do sindicato. Então nós não temos em mãos até o momento, né, esses itens, esses detalhes. Mas vocês registraram na polícia, eles não foram chamados e não deram explicações? Não, até o momento. Perderam, mandaram arrumar? Não, até o momento não, isso não ocorreu. Mas já Nada. está em via, está tramitando, né? Aham. Para que a gente, para que isso aconteça. Aham. E simplesmente a gente quer o quê? Nós não queremos nada de briga. Isso até, né, fica até meio chato se Claro, a gente sair dessa maneira. nessa maneira assumindo. nós queremos trabalhar em prol do servidor, né? Como existe democracia para concorrer. Claro. Ninguém vai ficar eterno. Um dia alguém vai concorrer. Se Deus quiser, eu quero entregar. Você não quer ficar dono do sindicato, então? Para que as pessoas... Você não pretende ficar 18 anos também? Não pretendo. Eu defendo no máximo uma reeleição. Sim. Mas como que eles conseguiam dificultar? Eu estou intrigado com isso. Porque vocês falavam que tentavam inscrever alguma chapa e haviam dificuldades que surgiam nos últimos momentos. Sim. Geralmente, na última principalmente, né, foram mudados alguns itens dentro do estatuto. Por exemplo, de 6 meses que você deveria ter de filiação para 36 meses. Daí a pessoa estava preparada, ela tinha 2 anos e meio de filiado, ela deparava, não posso. Foram 36 meses. Isso foi mudado. Mas podia mudar o estatuto no último momento? Através de assembleia. Então, uma assembleia sempre é soberana. Daí, se fazia uma assembleia, a maioria, naquele momento, tem a chamada, em primeira chamada, a tantos %, segunda chamada a qualquer número, se aprovava. Então, isso aconteceu. Até tem um item rezando que não se poderia ter cargos, né, dentro da prefeitura para concorrer. Até isso, eu acho que é uma coisa descabida, né? É descabido porque todos são funcionários, né, municipais. E aí como é que fica? Então não isso, pode estar trabalhando? Os editais você tem que colocar com um bom tempo de antecedência em todos os setores, bem legível, né, no mural, para que as pessoas vejam mesmo que vai ter, publicar em jornais. Isso é passível, é normal, é o trâmite normal que deve acontecer. Sim. Bom, é um pouco surpreendente a história aí, mas vamos esperar que se resolva tudo, né? É um né? desfecho bom. Agora, Elias, Foz do Iguaçu possui 2 fundos, o financeiro e o previdenciário. Como que surgiu essa situação? É que, na verdade, seria para ser um fundo só, já que é para aposentadoria do servidor, né? Aposentadorias e pensões, mas ir buscar assim, umas equações matemáticas aí de última hora, algumas possibilidades que acabou tendo nos últimos minutos ali, que era até o fim do prazo, né? Que o fundo foi criado na prorrogação do prazo que a lei já dava. Isso em que época? Foi criado agora em 2006. Foi criado o FOSPREV. E junto com a Lei Complementar 107. Antes era tudo pelo Tesouro Municipal. O município gastava tanto o do servidor, que era recolhido do servidor, e o dele ele não recolhia, ia tudo por orçamento e o município executava como quem que fosse dinheiro do município para se gastar em qualquer outra coisa. Então daí criou o fundo financeiro e o fundo previdenciário. O fundo previdenciário, que é o fundo mais equilibrado,
é para o servidor que entrou depois de 16 de dezembro de 98. São em torno de 1.000 e poucos servidores. Então os dois vão ser mantidos constantemente, não vai se extinguir o anterior? Não, o fundo financeiro extingue, porque quem entrou até 16 de 12 de 98. Assim, com o tempo ele vai, tendência a desaparecer. É desaparecer, mas esse aqui é o complicado, Heitor. Por quê? Esse é o fundo que tem quase 350 milhões de déficit que o município deve para o fundo, e vai chegar ali por 2017 que vai acabar o dinheiro. Por exemplo, hoje tem 600 aposentados e pensionistas. Então hoje a contribuição é maior do que esse pagamento. Mas ali por 2015, 2017, acaba o dinheiro do fundo, aí esse pessoal passa a prefeitura a ter praticamente uma folha e meia de pagamento. Porque se nada for feito até lá. Então o que a gente reprovou? Nós reprovamos a forma que o município não quer se comprometer com nada além do mínimo, que é 11%. O empresário paga quantos de INSS? 20%, 22%? O município é de 11% a 22%, o mínimo é 11%. Então a gente entende que ele pode estar pagando 11% da patronal desde que tenha saúde financeira, desde que não tenha nenhum problema. Então nós queremos que o município, hoje, ele faça uma amortização ao longo do prazo de toda essa dívida, para que não recaia somente sobre uma administração, para que comece de agora, por exemplo, todo ano, o município aportar aquilo que é a parte dele de agora, senão vai ter um colapso lá na frente, sim. Esses 300 e poucos milhões de dólares já estavam no caixa, era isso? De reais, né? Uhum. Isso, reais. Estavam no caixa que o servidor recolheu. E como que, eu gostaria que você explicasse melhor em que governo aconteceu isso e por que usar esse dinheiro que é do servidor? Não é que estava no caixa. Em 93, se não me engano, passou de seletista para estatutário. Aí criou o FAPEM. Em 95 tinha uns 12 milhões lá no fundo, aí resolveram extinguir o FAPEM. Na época até alegou que era para pagamento do 13º salário, os funcionários todos autorizaram também. Aí de 95 para frente, começou, daí fez modificação na lei que os funcionários se aposentariam pelo Tesouro. Só que eles não tinham a mínima noção do que isso representaria no futuro, que impacto daria no futuro. Estavam resolvendo um problema de caixa daquele momento. Então, na verdade, não teve 350 milhões de reais que o município tirou de uma hora para outra e gastou. Na verdade, ele deixou de ir guardando esse dinheiro todos os meses da contribuição, tanto do servidor quanto da patronal, que não teve no período, né? Ele deixou de guardar e foi gastando dinheiro que deveria estar guardado lá para o fundo de aposentadoria. Mas isso vem de gestões anteriores à do Paulo McDonald? Vem de longa data? Vem de longa data. Foi do Brandino, daí passou o governo da EJO, e passou o governo Sames. Então foram praticamente 10 anos sem guardar nenhum centavo para aposentadoria do servidor. Uma hora todo mundo vai se aposentar. Vai entrar em colapso, isso que nem você falou. Exatamente. Isso vai impactar na cidade. A cidade, quem deve não são os gestores, nem os passados, nem o presente, nem os futuros. Quem deve para os servidores é o município. Então, se não for feita uma amortização agora, diminuir esse impacto lá na frente, quem vai pagar com isso, infelizmente, é a sociedade através de imposto. Mas vocês, é lógico que agora está sobrando para a atual administração. Vocês chegaram a fazer algum acordo? Existe uma possibilidade de recolher esses valores? O que nós queremos da atual administração é que, por exemplo, daqui para frente, faça uma somatória, um estudo, uma atuarista também, pedimos um cálculo atuarial disso, de amortizar essa dívida ao longo do tempo. O que nós queremos é que estabeleça um percentual idêntico para todos os anos, independente de quem é o administrador. Se é o Paulo que vai ficar, se é alguém que for suceder ele. Nós queremos que isso seja amortizado ao longo do prazo. Mas isso é possível? Não só é possível, como deve ser isso que deve ser feito. Sim, mas existe uma maneira de vocês obrigar que seja feito ou depende da decisão do administrador? Eu acho que quem vai acabar obrigando a partir do ano que vem deve ser o próprio Ministério da Previdência. Porque eles deixaram para os prefeitos resolver isso, para os governadores de estado resolver, e parece que eles estão querendo empurrar com a barriga para frente, fazer o mínimo necessário possível. Então, eu acho que vai ter que haver uma intervenção do próprio Ministério da Previdência Social. Porque ele é o órgão que regulamenta e fiscaliza todos os regimes próprios de previdência de servidores, tanto dos estados quanto dos municípios. É porque cada prefeito daqui para frente não vai querer arcar com o problema do que os anteriores deixaram. Tanto é porque até o município às vezes está numa situação difícil, está com caixa pequeno, está com falta de dinheiro e eu acredito que vai ser muito difícil vocês receberem, mas já estão
entrando em entendimento. Sim. E eu vou te pedir um tempo, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu, Aldevir Ranque, e o presidente do Conselho Deliberativo do FOSPREV, Elias Herculano. Elias, você acredita que o governo atual tem condição de amortizar essa dívida que vem de longa data, que são cerca de 350 milhões de reais que você declarou? Olha, ele tem condições sim de ir amortizando a parte que já cabe. Ele não vai amortizar de uma vez. Isso aí tem que ser diluído ao longo dos anos. Pelo menos dar o pontapé inicial. Tem que dar o pontapé inicial e cada um fazer o dever de casa a partir de hoje, até enquanto tiver o último aposentado ou pensionista do fundo financeiro. Porque esse é o fundo financeiro, ele extingue aí um determinado tempo, pode ser em 2060, por aí. Então, e o município, ele tem condições. Sim. Porque o município de Foz do Iguaçu é um município rico, Heitor. Rico por quê? Porque tem uma arrecadação fantástica, nós arrecadamos muito mais do que Cascavel, que é um município do nosso tamanho. Às vezes pode ser que tenha má administração dos recursos. Mas você tem, assim, visão, você tem controle do que está em caixa do município, as aplicações? Não, porque você isso não tem acesso? Não, isso a gente não tem acesso, porque é só uma decisão administrativa do prefeito, né? A gente também não pode estar interferindo. O que nós vamos fazer é fazer com que a lei seja cumprida, inclusive a Lei Complementar 107, que instituiu o FOSPREV, que uma das competências do Conselho Deliberativo é, em questão ao parecer atuarial de cada exercício, no qual deve constar obrigatoriamente a análise conclusiva sobre a capacidade dos planos de custeio. Enquanto eles não mostrarem claro para nós que o cálculo atuarial, o parecer atuarial vai dar capacidade de custeio, na hora que a gente entender que tem capacidade de custeio, sim. Mas nós vemos que não tem capacidade de custeio para o futuro e nada está sendo proposto para reverter essa situação. Sim, porque nós temos acompanhado aí na imprensa a divulgação que o prefeito tem sido até mão de vaca. Esse é o termo que estão usando, de tão econômico que ele tem sido em várias coisas, administração e aplicação de recursos. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Olha, ser mão de vaca não significa ser bom administrador, Heitor. Sim. Aí são outros critérios. Você economizar demais e quando for investir sem um planejamento total, porque eu não sei como é a administração, como ela faz o planejamento, mas o planejamento tem que ser visto de uma forma global. O município não pode ser visto por foco. Você não pode administrar por foco. Você não pode administrar agora pela educação, agora pela saúde, depois pela ação social. Você tem que administrar o município como um todo. Como um todo. Isso. Então você tem que fazer, tem que estabelecer prioridades, é óbvio. E uma das prioridades que nós vemos hoje, uma delas é a questão do fundo previdenciário do servidor. Porque se nada for feito hoje, quem vai arcar com toda essa despesa aí serão os munícipes no futuro. É através do aumento do imposto. Sim. É uma das formas. Lá na frente, quem vai pagar é o povo. Quem vai pagar é o povo. E... Porque, às vezes, por vaidade dos prefeitos. Sim. Porque ele vê o tempo dele como 4 anos. Mas ele não pode ver isso. Ele tem que ver como uma administração do povo. Mas vocês têm tido um bom relacionamento com ele tem ouvido vocês, tem conversado? Como que está a situação desse relacionamento? O relacionamento, a gente é sempre aberto ao relacionamento, a diálogo. Mas ambas as partes têm que avançar, Heitor. Uhum. Não pode, por exemplo, haver um diálogo onde só um lado toma um posicionamento. Então, nós queremos que a administração sinalize o que ela vai fazer. Qual a contrapartida que ela vai dar. Ela tem que começar a fazer alguma coisa. Não pode só jogar o problema para depois. Um problema que foi criado no passado, vamos jogar para o futuro, não. Sim, vocês estão tentando negociar para resolver isso aí. Exatamente. Né? Nós queremos negociar, nós queremos resolver porque é bom para todos os lados. E além dessa dívida de 343 milhões de reais, consta aqui um déficit previdenciário de 16,6 milhões. Do que é esse déficit?
o previdenciário, aqui nós temos dois fundos. Então tem o fundo financeiro Sim. e o fundo previdenciário. O fundo previdenciário, na verdade, o déficit hoje é 29 milhões. É que ele foi criado para quem entrou depois de 98. Só que começou a se fazer os aportes agora a partir de 2005. Certo. Então tem uma parte do passado também anterior a 2005 que precisa também ser amortizada. Então a forma de ir amortizando isso ao longo do prazo é aumentar a alíquota patronal. Porque hoje já tem previsão no fundo previdenciário da alíquota ser todo ano progressiva até no momento em que zera. Aí no momento em que zerar essa dívida, esse passivo, não é dívida, na verdade é passivo atuarial. Na hora que zerar o passivo atuarial, aí você reduz a alíquota de contribuição em contrapartida. Sim. E nós queremos que essa alíquota progressiva também ela venha a ser aplicada no fundo financeiro, que é o fundo mais complicado, em que a dívida é muito grande. É mais do que um orçamento inteiro do município de um ano. Certo. E existe uma projeção de que até o término dessa gestão, o fundo Fosprev possui um patrimônio estimado de 40 milhões de reais. Isso já está se confirmando ou existem dúvidas com relação a isso? Isso está se confirmando com desconto mensal, tanto do servidor quanto da parte patronal. Certo. Então isso ele vai sendo todo ano, todo mês vai sendo colocado. A partir de 2005 foi feito isso. Vocês estão verificando porque está sendo depositado corretamente agora, dentro do que foi não está dentro do prazo, Heitor. Sim. Os depósitos não estão dentro do prazo. Por quê? O que está falhando? A gente não sabe, a gente está esperando o município, no conselho a gente está esperando que o município ele se manifeste. Por que não está fazendo o depósito dentro do prazo? Inclusive, a parte do servidor, essa é a apropriação indébita. Se você descontou do servidor no lerite dele, no contra-cheque, automaticamente você tem que repassar para o fundo. Será passado, né? Sim. A patronal você pode até atrasar 1, 2, 3 meses, um determinado tempo. Agora, você pegar a parte do servidor também e não repassar é apropriação indébita, que a lei entende. Sim. Vocês dois são filiados ao PT? Eu não sou filiado ao PT. Você pode falar que partido você é? Eu sou filiado ao PSB. E está bem o PSB? Tá se caminhando para ter candidatura própria. Agora, você deve ser petista, porque todo sindicalista é petista, não é isso? Nem sempre, mas eu sou do PT. Eu nunca vi um sindicalista que não fosse do PT. Por que será? Eu não sei responder precisar. Já é uma tendência, né, da classe. Não tenho nada contra, tá? É lógico que existe uma situação no país que é diferente. Existe aquele petista realmente e existe aqueles que estão buscando. Então hoje a gente tem que, né, ao menos da minha parte, a gente tenta primar por realmente, né, trilhar um caminho que venha fazer com que eu contribua, né, sadiamente para a sociedade. No caso agora, dentro da frente do sindicato do SISMUF, né, nós temos tantos outros sindicatos, Foz do Iguaçu, até estamos conversando com os demais sindicatos. Nós temos mais de 20 sindicatos, talvez montando até uma câmara sindical para que a gente avance o diálogo, pensar a cidade como um todo, né, junto com a comunidade, com os munícipes. Isso eu acho que deve ser avançado. Eu acho que os munícipes devem dar mais justificativa, eles devem dar mais opiniões nas diretrizes do município. Eu acho que nós temos que ouvir mais, porque é por isso que às vezes se erra muito. Às vezes tu vai pensar, olha, eu estou fazendo uma coisa excepcional aqui, olha só, isso aqui é primordial. Mas às vezes o povo diz, não, isso aqui não é primordial. E o que o funcionalismo municipal pode esperar de você nessa gestão? Nós estamos chegando já quase ao final do programa. Olha, eu gostaria que você... Heitor, da equipe, né, que está à frente do sindicato, não é só o Aldevir, eu acho que todo servidor, estamos abertos ao diálogo, estamos tentando ir à base, nas creches, nas escolas, né, no setor administrativo, estamos fazendo isso. As pessoas têm nos procurado. Nós entramos ontem, hoje é 24, né? Ontem, 23, estamos há 5 meses à frente do SISMUF, nessa nova gestão. Estamos com 509 filiados novos. Então, é um percentual bom. E acredito que isso avance e a gente possa dar uma resposta a contento. Mesmo, claro, com todas as dificuldades que a gente vai enfrentar. Estamos abertos ao diálogo com
com o senhor prefeito, com a administração, com a Câmara, com a sociedade. Eu acho que é isso que nós devemos fazer. Um trabalho transparente, que nem você falou. Claro, e cada um vai debater. Nós temos que ter a nossa postura de sindicalistas quando se tem que cobrar alguma coisa. Ah, mas você me afrontou, por exemplo. Não, eu fui justo, eu estou defendendo, dentro, claro, dos padrões normais, né? Eu estou defendendo aquela situação. Então, eu acho que é isso que tem que ter, a conversa franca, o diálogo aberto. Sim. E o Elias, o que o funcionalismo pode esperar da FOSPREV, da tua atuação? Olha, nós somos em 4 conselheiros eleitos pelos servidores que fazem parte do sistema de regime próprio de previdência, e tem 2 que são indicados pelo prefeito e 1 que é indicado pelo presidente da Câmara. Nós que somos eleitos, eles podem esperar e devem cobrar da gente também, para que a gente defenda aquilo que é o justo, né? A gente não pode ficar empurrando com a barriga algo que já vem a longa data, não podemos fazer vista grossa nisso, até porque o conselheiro hoje de fundo previdenciário, ele responde civil, criminalmente, inclusive com os bens. Sim. Então, se você não levar corretamente, você vai ter que entregar seus bens. Sim, exatamente. Tomara que os antigos também que fizeram coisa errada entrem nessa situação também. Não só porque agora. Não tinha antes. Ah, não tinha antes? Não tinha. Foi a primeira vez agora. Quando chegou a tua vez, mudou tudo. Agora mudou a regra a partir de 2006, quando criou a lei, aí já criou a forma de eleição também, a forma de composição, que inclusive em Foz aqui é inovadora, é uma das melhores formas de composição, que geralmente é a maioria indicado pelo Poder Executivo, né? Uhum. E aqui não, nós temos um equilíbrio entre o Poder Executivo e o eleito pela categoria. Inclusive, os indicados pelo Poder Executivo e pelo Legislativo têm que ser servidores de carreira. Isso é importante. Então, esse é o lado bom. Nós vamos conseguir avançar muito aqui na questão previdenciária em Foz do Iguaçu. Nós pretendemos que não chegue ao colapso, igual em alguns lugares. Já ouvimos dizer que tem lugar em que o cidadão lá tem direito a receber 3, 4 mil de aposentadoria, mas como só tem condições de pagar 1.000 para todo mundo, o resto ele recebe em precatória, que talvez os bisnetos dele vão receber o dinheiro. E não vão receber, né? Mas eu agradeço a entrevista de vocês, o comparecimento aqui no 40 Minutos. Tá? E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.